Boa noite. Primeiro, deixa eu contextualizar. Assim, a gente compreende 100% do torcedor, porque a temporada 24 ela terminou com uma frustração por parte do torcedor. E isso é obviamente que a gente carrega isso no início da temporada. Né? Então a gente está muito consciente, estava muito consciente disso, né? E isso demonstrou mais uma vez o quanto a gente tem convicção do planejamento que está sendo feito, porque sabedor desse cenário, né, vamos dizer assim, de carência do torcedor em função do final da temporada passada, nós poderíamos escolher o caminho conveniente, né, de fazermos com menos exigência, de não expor todo mundo para jogar, e etc. Mas nós não estaríamos fazendo aquilo que nós entendemos ser certo. Então, só para contextualizar, que toda e qualquer manifestação do torcedor, a gente compreende 100%, até porque se eu sou treinador de futebol, é porque um dia eu fui torcedor. Então, a gente, né, compreende e a gente está muito feliz de ter entregue ao torcedor hoje, não só uma vitória, mas uma grande vitória. Né? A gente já falou do jogo. Um jogo 100% controlado. Né? Eu diria que os primeiros 30 minutos controlado com a bola, envolvendo, circulando, criando possibilidades, né? E dificultando muito a marcação forte que nós sabíamos que iríamos enfrentar por parte do Baraúna. E os gols acabaram modificando um pouco o cenário nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, porque a gente continuou controlando o jogo, mas desta vez com menos posse, mas o jogo continuou controlado, né? Eu até disse aos atletas no intervalo que essa equipe ela vai amadurecer ao longo do tempo, não tem como. Você pode ter isoladamente jogadores experientes, mas uma coisa no futebol que se faz necessário é a maturidade coletiva. E você só vai adquirir jogando. E eu disse para eles no intervalo que era o nosso primeiro teste de maturidade, porque nós fizemos 2-0, e à medida em que a equipe do Baraunas, em função de estar perdendo, começou a se lançar mais para o jogo ficou propício para a gente usar uma transição e matar o jogo. E a gente acabou errando um pouquinho ali naquele final do primeiro tempo, nessa transição, a gente não conseguiu concluir de forma clara, né? Mas o jogo ficou controlado no primeiro tempo. Na volta do segundo, eu entendo que a gente também controlou, mas a gente acabou baixando um pouco o ímpeto da primeira pressão. A gente poderia ter pressionado um pouquinho mais na frente, na volta do intervalo, e depois as trocas vieram muito em função disso, para que a gente aumentasse um pouco a energia naquela primeira pressão, porque o Baraunas começou a fazer uma bola longa, diagonal nas costas, lá buscando as costas do Davi, alta ali na frente, né? Então as trocas vieram, a equipe se comportou bem, estou muito feliz pelos atletas, porque desde o primeiro momento a gente sempre colocou para eles, o nosso planejamento ele está sempre muito claro, né, para todo mundo, porque eu entendo que enquanto todo mundo está ciente do que está sendo feito e por que está sendo feito, acredito que a adesão acaba sendo maior e mais sólida, né? Então, estou feliz pelos atletas, mas fundamentalmente pelo torcedor. Era importante a gente hoje dar ao torcedor, né, uma alegria no sentido de não só vencer o jogo, mas se sentir bem representado. Eu acredito que isso aconteceu ao longo dos 90 minutos. Vem buscando essa melhor posição de jogo, esse retorno, que é o Thiaguinho. O que dá para falar do Thiaguinho, jogador que você perdeu durante o tempo de treinamento, porque teve naquele departamento de mérito, de repente entra hoje, faz 2 gols, um belíssimo gol, o segundo que você passado de momento, e o primeiro que é uma das suas características, que é o seu lançamento de peixinho na bola. Então, esse às vezes, assim, ó, o Canindé, é até importante, porque isso não é uma coisa... isso é uma coisa mundial, né? Eu acho que o número, as empresas de comunicação acabaram diminuindo um pouco o seu efetivo e os clubes acabaram se fechando um pouco mais e às vezes nem sempre todas as informações, vamos dizer assim, elas são de fáceis acesso assim. Eu acho que tem um pouco disso tudo aqui. E o Thiaguinho, ele ficou durante 3 vezes, ele teve 3 interrupções ao longo da pré-temporada. Pequenas, mas 3 interrupções, que impacta muito num processo de recondicionamento. Thiaguinho, assim como os demais, vieram de 90 dias de inatividade. E aí você perde 3 vezes por pequenos, uma por trauma e 2 pequenos desconfortos, você quebra uma sequência e tem que voltar do zero, começar de novo, né?
E assim, a gente fica feliz porque ele se mostrou muito resiliente, porque estava treinando, teve a saída, estava treinando, teve a saída e agora novamente, né? E ao longo da semana a gente teve uma conversa com ele e nós falamos uma palavra para ela ficar gravada, que é constância. A gente precisa focar muito na constância dele agora, a nível de treino, treinar constantemente e naturalmente nas oportunidades que tiver nos jogos, aproveitar o potencial que ele tem. Ele tem ótimas ferramentas, é um jogador que tem características muito interessantes para a posição, e o que ele precisa é continuar essa sequência, né? E a gente contar com a felicidade também de não perdê-lo daqui para frente no momento importante agora, que é um momento de muitos jogos, para que a gente tenha ele, assim como os demais, como opção, para que a gente escolha ou para começar ou para entrar no decorrer. É um jogador que tem o carinho do torcedor, tem uma identificação com o clube e tomara que ele tenha uma temporada dentro da expectativa que todos nós temos por ele. Sobre a utilização de alguns jogadores, um deles, o Henrique não fez parte, né, do grupo da Copinha do América, ficou até por ser um atleta em potencial, por ser um atleta muito promissor do América, e sim, que pode ser utilizado na equipe principal. Ali, a partir do terceiro gol do América, né, e com as alterações que você está fazendo, não cabia o Henrique nessa partida contra o Baraunas, até para dar cancha para o jogador? A gente tem que trabalhar com aquilo que o jogo pede, né? Eu não tenho hábito de iniciar o jogo já com alguma substituição definida, até porque eu não tenho controle sobre o jogo. O jogo tem as suas demandas e a gente vai, dentro da demanda do jogo, tentar colocar aquilo que o jogo está pedindo. O Henrique tem muito potencial, é um garoto, é jovem, a gente tem que fazer um processo com ele. O Henrique, ele não estava fazendo parte da nossa pré-temporada, ele estava no Vasco, ele voltou. A gente não tinha nem um mapeamento do que o Henrique fez a nível de treinamento lá. Então a gente tem que ter todo um cuidado, porque além de ser um jovem com potencial, é um baita ativo do clube, né? E isso vai acontecer inevitavelmente. Vai ter jogo que vai entrar alguém, aí outro, por que o outro não entrou? Vai entrar. Se o Henrique tivesse entrado e o Thiaguinho não, muito provavelmente eu seria perguntado por que o Thiaguinho não teve oportunidade. Então assim, a gente vai sempre responder aquilo que o jogo pede. O Henrique terá oportunidade em função da demanda dos jogos e em função do rendimento dele no dia a dia. Ele tem produzido bastante, é tanto que nos jogos treinos ele jogou lá em Recife, ele jogou aqui contra o Decisão, foi a segunda substituição, se eu não me engano, foi a segunda substituição que nós fizemos, né? Mas a gente não pode, assim, eu trabalhei 9 anos com divisão de base e em todos os clubes que eu passei em equipes profissionais, sempre jogadores formados pelos clubes, sempre jogaram. No Floresta jogou, no Santa Cruz jogou, no Botafogo da Paraíba jogou, mas jogou no momento em que se fazia necessário jogar. A gente não pode forçar a barra, porque se a gente faz isso, a gente joga sobre o menino uma expectativa, uma responsabilidade que muitas das vezes ele não está nem preparado para isso. Então a gente tem que fazer com calma, né? Então assim, não só o Henrique, como qualquer atleta que faz parte do elenco, no momento devido, no momento que for pedido, a gente vai estar sempre utilizando, até porque a gente confia em todo mundo que está aí. Hoje ele viu o equipe, acho que no campo de ataque um pouco diferente do que você colocou a campo em alguns jogos da pré-temporada. Eu queria saber de você, as mudanças que você viu hoje, colocou conta dessa vaca cortada de gols na pré-temporada, ou se você pensou mesmo na equipe Baraunas em escalar esse time com a escalação que você foi para o campo hoje, analisando o Baraunas poderia ficar de brecha para você atacar? Então, assim, 70% da equipe foi a mesma que fez todos os jogos da pré-temporada e a escalação foi basicamente a mesma do jogo do Decisão, né? Só mudou o Mikael e a entrada do Roldan. E, inclusive, o Mikael jogou aquele jogo porque a gente estava fazendo um teste, pensando em jogos onde nós precisaremos jogar com 2 volantes mais de contenção, com 2 volantes mais fortes. Se eu tivesse preocupado com o resultado do jogo do Decisão, que inclusive hoje empatou com o Santa Cruz na estreia do Pernambucano, se eu tivesse preocupado com o resultado, eu teria feito uma outra escalação, né? Mas naquele momento era importante testar como que Mikael e Ferreira se comportam juntos.
E infelizmente o Mikael acabou torcendo o tornozelo, eu só tive 17 minutos de oportunidade para isso. Mas a repetição da equipe, ela é muito em função, primeiro, daquilo que a gente pensa em relação ao modelo de jogo, e segundo, aquilo que os atletas ao longo da pré-temporada vêm respondendo. Né? Se a gente for, assim, eu não gosto de estar individualizando muito, mas se eu for, por exemplo, pensar no Ítalo, o Ítalo foi um dos últimos jogadores que chegou, ele perdeu as 3 primeiras pré-temporadas, as 3 primeiras semanas da pré-temporada. Então, se eu não consigo compensar isso com o treino agora, o que eu preciso dar a ele, jogo, para que no treino mais específico que existe, que é o jogo, ele vá ganhando aquilo que ele perdeu nas 3 primeiras semanas, porque desde que ele apresentou, ele vem tendo uma interação muito boa com o Souza, muito boa com o Davi ali pelo lado esquerdo, né? Então, assim, é óbvio que alguns ajustes táticos nós fizemos pensando naquilo que a gente tinha de referências do Baraunas, né? Nós acompanhamos o amistoso do Baraunas contra o Horizonte, acompanhamos o amistoso do Baraunas contra o Força e Luz, né? Então, nós tínhamos mais ou menos uma noção. E aí fizemos ajustes de posicionamento, mas a nível estrutural a equipe ela foi muito parecida com tudo aquilo que a gente repetiu ao longo da pré-temporada. Professor, achei interessante que você apostava muito no jogo aéreo hoje, né? Pelo levantamento que a gente fez aqui, foram 12 tentativas, vocês tiveram 7 escanteios e dos 5 gols, 4 saíram de jogadas, né, cruzamentos na área. Essa é uma característica que será muito forte do seu time, ou com a circunstância dele? Não, toda vez que a gente enfrentar adversários que vão marcar mais do que jogar, não tem como de não ser assim, né? Porque o adversário que se propõe a marcar, como o Baraunas veio para o jogo, ele te tira muita condição do jogo interior, ele te tira muita condição daquele jogo de combinação por dentro, de pivô, porque ele tem praticamente que 3 jogadores no meio campo, e principalmente a gente por ter uma condição, principalmente do Souza, de fazer muito movimento por ali, então isso acaba acontecendo que a gente fica vulnerável se a gente forçar esse jogo por dentro, porque ela acaba batendo e voltando, e a gente às vezes está muito aberto, porque nós estamos pisando na linha com os 2 laterais ao mesmo tempo, né? Então o jogo de corredor lateral é uma alternativa, principalmente para esses jogos onde o adversário tende a ter uma marcação um pouco mais baixa, uma marcação um pouco mais retardada, próximo da área, e aí a gente precisa fazer esse jogo forte e principalmente pesar bem a área, né? Nós temos muita coisa para melhorar, né? Eu tinha dito na minha apresentação, disse nas últimas oportunidades de entrevistas, que hoje nós teríamos o América ideal para a estreia. O América ideal para 25, ele ainda está longe de acontecer. Nós temos linha de crescimento para muita coisa, e obviamente que o repertório de jogo por dentro, jogo por fora, é algo que a gente vai estimular cada vez mais para a gente crescer ao longo dos jogos e da temporada. Boa noite. Claro, no primeiro jogo da temporada a gente não pode fazer uma análise mais específica, né, digamos assim, mas mediante ao dado de jogos, que a torcida ficou meio de pé atrás, e hoje com essa empolgação, né, porque quer queira que não, totalmente está moral, então não só para o torcedor, mas também para o próprio elenco. Como também dar aquela freada no momento certo, sabendo que, como você até mesmo falou aí, que a temporada foi muito simples, é muito bom. Nós não somos tão bons como a gente às vezes acredita que somos quando as pessoas falam, mas também nós estamos longe de ser tão ruins como as pessoas querem que a gente acredite que nós somos quando a gente não vence. É ter isso bem claro. O futebol é um segmento que envolve paixão. O dia que ganhar, o torcedor vai estar muito feliz e contente com tudo que aconteceu. O dia que perder, o torcedor vai ficar triste, vai xingar, vai extravasar, e tudo isso pertence ao processo. O que a gente tem que fazer é gastar energia com tudo que a gente controla. O treino, o comprometimento com o clube, a busca da melhora, e é isso que a gente tem que fazer. Ganhando, o dia que não ganhar também, manter a mesma serenidade, porque nós sabemos o tamanho do desafio que nós temos e o quanto isso é uma oportunidade gigantesca para todos nós. O América está se preparando muito enquanto clube para a temporada 25 e ela está só começando, nós temos muita coisa pela frente ainda. Esse elenco, esse time que jogou hoje, na sua avaliação, o que o torcedor do América pode esperar em questão de porcentagem de desempenho de jogo?
quanto do América para a temporada teve em porcentagem no jogo de hoje e parabenizar você pelo excelente resultado, e quando o resultado não é positivo, a gente fica chateado, quando é negativo, fica chateado, quando é positivo, ficamos muito alegres com os torcedores, estamos muito satisfeitos com o resultado. Quantos por cento é o América para a temporada do jogo de hoje? Não dá para quantificar assim, né? Seria muito superficial eu quantificar um percentual aqui. Eu diria que hoje nós demos demonstração de boa parte daquilo que nós fizemos ao longo da pré-temporada. Estimular um time seguro, um time equilibrado, um time que sofre pouco defensivamente, que tem muita linha de crescimento ofensivo e também defensivo, né? Hoje nós tivemos, por exemplo, demandas que nós não tivemos na pré-temporada. Mesmo a gente querendo fazer a pré-temporada estimulando um monte de dificuldade que a gente esperava para a competição, por exemplo, eu não tinha estimulado, meus jogadores não foram estimulados ainda a ter 2 gols de frente e o adversário começar a se lançar, como se comportar. Então hoje nós temos uma amostra daquilo que funcionou, daquilo que a gente pode melhorar, o que a gente podia evitar. Então, assim, é difícil eu quantificar. Eu diria assim, que o que a gente pode dizer ao torcedor é que não vai faltar um dia sequer aqui, muito trabalho para que a gente melhore enquanto equipe e enquanto indivíduo. Porque à medida que isso acontecer, a gente vai ter sempre um melhor América. Mesmo nos momentos em que a gente não vencer. Porque isso em algum momento vai acontecer, porque isso pertence ao futebol. O que a gente precisa garantir é que o que está no nosso controle, que é o nosso trabalho diário, vai ser feito sempre tentando entregar o melhor jogo e o melhor futebol possível para o torcedor. Sobre o Guilherme, daquele jogo contra a equipe pernambucana, o último jogo da temporada. Para hoje ele não foi nem relacionado. O Ricardo não preocupa para a temporada, o que ele hoje para não ser relacionado no jogo contra a equipe do Baraúna. O Ricardo, assim como no jogo do decisão, do amistoso de decisão, ele está entregue ao departamento médico, né? Então logo ele se restabeleça, fique à disposição, ele volta, ele fez a maior parte da pré-temporada, né? Teve na parte final da temporada alguma dificuldade. Então logo ele esteja à disposição e liberado para o campo, ele volta a ser uma opção. O América está à procura de um outro lateral esquerdo, o Ivo está saindo. Nós temos o Jatobá, que é um garoto da base, né? Um garoto que treinou algumas vezes com a gente ao longo dessa pré-temporada e fez bons treinamentos. Nós levamos inclusive ele para Recife, fez lá jogos treinos contra o Santa Cruz, fez jogos treinos lá contra o Sub-20 do Retrô, né? Então assim, a gente tem o Jatobá e obviamente que o futebol você nunca está fechado para nada. Nós temos um elenco muito curto, sabe? Muito enxuto, por opção nossa, porque o campo fala. A gente pensa, idealiza, mas a gente precisa esperar a resposta do campo. Então, a gente começa bem enxuto e à medida que for avançando, a gente vai vendo aquilo que tem de demanda. E assim, eu disse em algum momento aqui, o América está muito mobilizado para a temporada 2025 enquanto clube. Tem muita gente garantindo com que a gente não descanse um minuto sequer em busca de fazer o melhor trabalho possível. E isso passa por análise constante daquilo que a gente tem de demanda. Beleza? Valeu, gente.